Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui a nossa mega revisão de raciocínio lógico, primeiramente para o concurso aí da PMPE, certo? Cuja banca é o Instituto AOCP, uma banca consolidada no mercado, que tem muitas questões aí disponíveis para a gente poder treinar e praticar e conhecê-la mais e mais, tá certo? Você que está prestando concurso público, que vai prestar essa prova de forma específica, lembre-se sempre que quando você estuda matemática e lógica, é fundamental que você pratique questões, tá certo? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos começar aí. Você teve acesso ao nosso caderno de questões. Vamos pegar aqui a nossa primeira questão que vai falar o seguinte: considere as seguintes sentenças, né? A banca colocou para a gente aqui 5 sentenças que nós vamos fazer uma análise para saber quantas que são consideradas proposições lógicas. Então, só para a gente recordar rapidamente, uma sentença dada, ela vai ser considerada uma proposição lógica se, primeiro, ela tiver verbo, certo? Caso você tenha uma sentença que não tenha verbo, automaticamente ela não será proposição, você já descarta. Então, ela precisa ter verbo. Segundo, ela precisa ter sentido completo. Ou seja, quando você ler a frase dada, se você entende a mensagem que ela está passando, automaticamente ela tem sentido completo. E uma frase, para ter sentido completo, obrigatoriamente ela tem que ter verbo, tá certo? E o terceiro caso, se ela for classificada em verdadeira ou falsa, tá certo? Vamos pegar um exemplo simples aqui, pequeno, tá? Vou colocar assim, ó: Paula é rica. Perceba uma coisa aqui com essa frase, né? É uma frase que tem verbo, ela tem sentido completo, porque quando eu digo que Paula é rica, você entendeu a frase, mesmo não sabendo quem é Paula, e não precisa. E é uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Se Paula de fato for rica, a frase é verdadeira. Se Paula não for rica, a frase ela é falsa, tá certo? Sendo assim, estamos aqui diante de uma proposição lógica. Bom, vamos pegar então toda essa ideia agora e vamos aplicar na nossa primeira questão. A primeira sentença fala: se eu me dedicar no trabalho, então eu serei promovido. Temos aqui, você que fez o curso, o que chamamos de condicional. A partir do momento que eu pego sentenças e eu aplico uma condicional, automaticamente eu terei o que chamamos de proposição composta. Então, a primeira sentença, sem ter que fazer qualquer outro tipo de análise, ela está correta, tá certo? Agora, a segunda sentença: registre sua presença. Ou seja, se você ler com atenção aqui, você percebe que está sendo dado aqui uma ordem, né? Registre sua presença. Ou seja, estamos diante de uma frase imperativa, correto? Imperativa. E sabemos que frases imperativas não são proposições lógicas. A segunda sentença está falsa. Terceira: existe político honesto no Brasil. Veja, aqui no caso temos sim uma proposição, né? Se de fato tivermos políticos honestos no Brasil, a frase ela é verdadeira. Caso contrário, ela será falsa, tá certo? Então perceba que nós temos o verbo e nós temos sentido completo. Então tá tudo certo. Agora, olha a quarta sentença. Nós temos aqui uma frase interrogativa, certo? E aí, pelo conceito teórico, você sabe que frases interrogativas não são proposições lógicas. Então, essa quarta sentença está falsa. E temos a última, que diz o seguinte: a prefeitura atenderá ao público todos os dias, exceto aos domingos.
Então, essa sentença também está correta. Temos ali verbo, temos sentido completo, porque quando eu li a frase eu entendi completamente. E se de fato a prefeitura atender ao público todos os dias, exceto aos domingos, né, a frase é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Ou seja, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Bom, então, diante das 5 sentenças dadas pela questão, pela banca, nós temos um total de 3 proposições lógicas, tá certo? Começamos então aí muito bem com a nossa primeira questão. As questões que nós vamos trabalhando vêm seguindo uma ideia didática do conteúdo teórico, tá certo? Então vamos para a questão de número 2, que vai falar o seguinte: em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. Leva para a ideia que eu te passei, né? É uma sentença que possui verbo, certo? Ela tem sentido completo e ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, tá certo? Bom, aí entre os vários tipos de sentenças, existe a sentença imperativa, que é justamente aquela que está dando uma ordem, quando há uma mensagem de ordem, como o problema disse aqui. Considerando uma informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença tipo imperativa. Lembrando que esse tipo de sentença não é proposição, correto? Então é muito importante você frisar isso. Então nós temos as alternativas, 4 alternativas. Vamos lá, a primeira, o dia está lindo. Temos ali uma sentença exclamativa. Então a letra A é falso. Letra B, o computador não liga. Veja que é uma sentença que não está sendo dado uma ordem, tá certo? Então não se trata de uma frase imperativa. Olha a letra C, irá chover no próximo domingo? Temos ali uma frase interrogativa, não é imperativa. Sobramos com a letra D. Veja, resolva sua prova com atenção. Veja que a frase dada, de fato, está sendo dado aqui uma ordem. Então, a letra D é a nossa frase imperativa, tá certo? Então, sem mais dificuldades, essa parte introdutória da matéria, ela é bem mais tranquila, tá certo? Prossigamos, temos muitas questões pela frente. A questão vai falar o seguinte: considere as proposições. Nós temos a sentença P, está calor, e nós temos a sentença Q, já é de manhã. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição, né? Aqui no caso, nós temos uma condicional, tá? Que é o se e então. E a segunda parte, você está vendo o tiozinho aqui, né? Que você sabe que significa negação, né? No caso, a gente vai ter que negar a sentença simples que. Então, se você escreve essa mensagem, você vai escrever, por exemplo, se. Você pode colocar aqui, ó, vou colocar o então mais para frente. Se, então, a primeira parte é o P, você vai copiar normal, né? Está calor, então se está calor, então aí você nega a outra parte. A outra parte é já é de manhã. Quando você nega, você vai dizer não é de manhã. Como você sabe, você vai colocar aí o não antes do verbo. Caso não já exista, basta você retirá-lo. Então, aplicando o que a banca pede, a frase ela fica: se está calor, então não é de manhã. Pelas alternativas, bate exatamente com a letra C. Não era difícil você marcar a alternativa correta, pensando aí numa prova. Por quê? Porque a única alternativa que nós temos, uma condicional, que é o se e então,
foi a letra C, tá certo? Então, o que acontece? Foi a letra C e as outras não tem, então você nem precisaria montar a frase. Mas, enfim, a gente montou, a gente está aqui fazendo essa revisão, que fica aí mais fortalecido para a prova, tá certo? Maravilha? Vamos prosseguindo, vamos aqui para a questão de número 4. Eu acho que essa questão ficou faltando alguma coisa. Por exemplo, olha só, analise o conjunto de sentenças apresentado a seguir e assinale a alternativa correta que corresponde à sua expressão na lógica proposicional. Porque assim, ó, é semelhante à questão passada, né? Nós temos ali a sentença P e nós temos a sentença Q, né? A sentença P, está chovendo, a sentença Q, não vou sair. Como não foi dado o comando, nós temos 5 alternativas, tá certo? Né? Como não foi dado o comando, nós temos 5 alternativas, porque assim, ó, o P está chovendo. Eu vou escrever P mesmo, tá vendo? Ó, e o Q? Não vou sair, com a negação aqui, ó. Se eu pensar só dessa forma, eu posso considerar a letra A, que é a resposta, tá certo? Porém, né? Deixa eu ver aqui, isso. Porém, quando eu olho aqui a letra D de dado, veja, eu tenho aqui o P normal e eu tenho o Q negado aqui, ó. Tá vendo? Então, eu poderia pensar, né? Está chovendo, se somente se, não vou sair. Por exemplo, eu faço a leitura assim. Agora a letra A. Se está chovendo, então não vou sair. Eu creio que, né, se não faltou nenhuma informação da banca, o aluno deveria ter feito essa leitura criteriosa também, né? Então, aí ficaria estranho, né? Está chovendo, se somente se, não vou sair. Né? Enfim, mas a resposta final foi a letra A, tá tudo certo aí. Nem sempre, pessoal, você que está prestando concurso agora, nem sempre você vai encontrar questões bem formuladas. De vez em quando, tá? As bancas também deixam passar batido algumas coisas. Mas isso acontece, é normal, não é muito comum, mas de vez em quando você vai se deparar com esses detalhes e não somente na lógica, tá certo? Então, bora continuando. Questão de número 5. Olha só. Dada as proposições P e Q, e sabendo que, veja bem, agora a banca está usando a cantoneira. Tá vendo ali, ó? Se P, então não Q. É falsa. Veja bem, imagine isso aqui, ó. Se P, então não Q. A negação de Q. A banca está afirmando que essa sentença, ela é falsa. É correto afirmar que. Então vamos lá. Veja, necessariamente, tá? Bom, lá na tabela verdade do condicional, o que você sabe? Só tem um falso. Vera Fischer. Então, se a banca está falando que a sentença é falsa, a primeira parte ela é verdadeira, a segunda parte ela é falsa, certo? É o único caso na tabela verdade do se e então em que temos a falsidade, Vera Fischer. Só que temos que tomar um cuidado aqui. Vê se você concorda comigo. Ali a gente está concluindo que P é verdadeiro. E aí, ó, a negação do que é falsa, certo? Então eu posso afirmar que o que é verdadeiro também. A sua negação que é falsa, percebe? Por que disso? Agora olhe as alternativas. Letra A. P e Q são ambas falsas. Falso, certo? Né? De cara, P é verdadeiro, então. Letra B. P e Q são ambas verdadeiras. Aqui fica a alternativa correta. Então, muita gente errou por falta de atenção, tá? O que é falso aqui é justamente a negação da sentença Q. Se você continuar aí, ó, por exemplo, com certeza, muita gente marcou a letra C. Ó, P é verdadeiro e Q é falso. Na verdade, Q é verdadeiro também, como a gente pontuou aqui, tá certo?
Bom, então uma questão muito interessante, parece simples para muita gente, mas com certeza muita gente errou, tá certo? Bora lá? Vamos para a questão número 6. Nós temos aqui agora uma construção de tabela, tá? A gente poderia aqui, a gente pode seguir a tabela que a banca construiu aqui, ou então a gente pode ir construindo a nossa e tomando os devidos cuidados, tá certo? Até a gente chegar na coluna final. Porque o problema fala assim, ó, após completar a tabela, quantas letras V aparecerão na última coluna? Ou seja, né, nessa coluna da sentença aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir a tabela porque eu vou fazer detalhes a mais do que foi colocado aqui, que eu quero te mostrar, pensando no aluno que tem mais dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as 3 colunas, ó, P, Q, R. Vai acompanhando aí para você ver o que eu vou fazer a mais. Perceba que é uma tabela de 8 linhas. Então, guarde isso. Aqui é uma questão que a banca já deu a parte pronta. Então, querendo ou não, isso te ajuda a lembrar. Mas tem questões que a banca não vai te dar uma parte pronta. Você tem que partir do zero. Então, lembre-se, toda vez que você construir uma tabela de 8 linhas, tá? As 3 primeiras colunas são padronizadas. A primeira coluna você tem 4 verdadeiros e você tem 4 falsos, tá certo? A segunda, 2 em 2, ó, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, tá certo? E a terceira coluna você alterna. V, F, V, F, V, F, V, F. Beleza. Bom, a gente começa o jogo. Eu quero fazer primeiro esse primeiro parênteses aqui, ó, R e Q. Só que quando você aplica, né, por exemplo, eu vou aplicar ali a tabela da conjunção, que é o E, quando você aplica, você relaciona uma tabela, uma coluna da esquerda para a direita. E aí, o R está depois do Q. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Q e eu vou replicar. Eu estou fazendo de um jeito mais teórico, didático, pensando no aluno que fica com dúvida nesse tipo de situação. O aluno que já domina mais, ele faz direto. Então, por exemplo, o Q aqui você coloca 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs, tá certo? E aí agora, eu consigo agora, com mais tranquilidade, ó, R e Q, completar o primeiro parênteses. Então, vamos lá. Eu vou relacionar essa coluna com essa, certo? E vou aplicar a tabela verdade do E. Pela tabela do E, nós temos V com V, verdadeiro, F com V, falso, V com F, falso, F com F, falso. V com V, verdadeiro, F com V é falso, V com F é falso, F com F é falso. Então, aqui é o nosso primeiro parênteses, tá certo? Bom, para eu fazer o segundo parênteses, né, eu estou percebendo que eu tenho a negação do P ali, ó. Eu preciso, então, colocar aqui a negação do P. Vamos lá. Na tabela, quando você nega, é só você lembrar. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, eu vou pegar a primeira coluna, ó, 4 vezes, você coloca 4 Fs, tá certo? E aí você tem 4 Fs, você coloca 4 vezes. 2, 3, 4, tá certo? Bom, agora eu consigo fazer o segundo parênteses. Deixa eu apagar aqui, ó. Agora nós vamos fazer o segundo parênteses, que é o seguinte. Nós temos ali, ó, que ou não P, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos relacionar essa coluna Q com essa coluna aqui, não P. Nós vamos relacionar as duas e nós vamos aplicar a tabela verdade
da disjunção inclusiva, que é a tabela verdade do ou. Então, vamos lá. Pela tabela do ou, nós temos V com F, V, V com F, V, F com F é falso, F com F é falso. V com V é V, V com V, V, F com V verdadeiro, F com V verdadeiro. Então, aqui é o nosso segundo parênteses, correto? Bom, sendo assim, a gente concluiu o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Veja, nós concluímos o primeiro parênteses e concluímos o segundo parênteses. Agora a gente consegue concluir a sentença como um todo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar a sentença toda, R e Q, então, aí eu tenho Q ou não P. O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar as duas colunas de vermelho e nós vamos aplicar aqui, ó, o condicional, tá certo? Então, veja, ó, V com V, verdadeiro. F com V, verdadeiro. F com F, verdadeiro. F com F, verdadeiro. V com V, verdadeiro. F com V, verdadeiro. F com V, verdadeiro. F com V, verdadeiro. Ó, a coluna final, ela ficou toda verdadeira, certo? E a pergunta do problema é justamente essa. Após completar a tabela, quantas letras Vs aparecerão na última coluna? Então, no caso, são 8, né? Todas as linhas foram verdadeiras. Agora, vamos aproveitar o gancho. Se a gente tivesse que classificar essa proposição, são 3 os casos. Ou ela vai ser tautologia, ou ela vai ser contradição, ou ela vai ser contingência. Como a coluna final ela é toda verdadeira, tá? Como a coluna final ela é toda verdadeira, então a gente pode afirmar que essa sentença ela seria uma tautologia, se fosse essa a pergunta do problema, tá certo? Então, ó, uma questão bacana onde nós aplicamos aí a construção de uma tabela, no caso de 8 linhas, tá certo? Bom, então vamos prosseguindo. Peraí, vamos pro... Agora vai dar certo. Deu um bug aqui. Passando aqui o slide. Isso. Vamos prosseguindo aqui agora. Ela diz assim: qual das seguintes proposições é verdadeira? Tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui 4 alternativas, certo? Temos 4 alternativas e nós vamos analisar uma a uma. Vamos lá. Primeiro, letra A. Vamos fazer separadamente aqui, ó. A letra A, primeiramente, nós temos aqui uma conjunção, que é o E, certo? E aí, a primeira parte fala assim, ó, 1 sobre 2 é igual a 0,5, ou seja, isso está correto, certo? Aí você coloca verdadeiro e a segunda parte, 5 mais 3, a banca coloca 7, só que nós sabemos que é 8. Então, essa parte aqui está falsa, ou seja, pela tabela verdade do E, V com F, nós sabemos que é falso. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. A letra B aqui agora, nós temos a aplicação da disjunção inclusiva, que é o OU. Vamos lá, então. Ó. A primeira parte, 1 sobre 2 é igual a 0,5, ou seja, está correto, certo? Ou, né, a segunda parte, 5 mais 3 igual a 7, sabemos que está falso. Porém, na tabela verdade do OU, V com F sabemos que é verdadeiro. Ou seja, a alternativa correta é a letra B, tá certo? Mas vamos analisar as outras só para a gente, né, matar de vez. Olha só, a letra C, nós temos mais uma vez aqui o E, ó. Então, a primeira parte agora é o seguinte: 5 menos 3, a banca colocou igual a 1. Nós sabemos que isso é falso.
E a segunda parte, ó, 5 mais 4 igual a 10, nós sabemos que também é falso, né? Na tabela verdade do E, F com F, sabemos que é falso. E temos aqui a letra D, temos a aplicação da tabela do OU. A primeira parte, 5 menos 3 igual a 1, sabemos que é falso. Aí você coloca OU. E a segunda parte aqui, 5 mais 4 igual a 10, sabemos que é falso. Pela tabela verdade do OU, F com F também é falso. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a letra B. Lembrando que a banca, Instituto AOCP, gosta muito de cobrar a matemática dentro da lógica, tá? É uma das bancas que mais você encontra questões nesse formato aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos prosseguindo então. Vamos para a questão de número 8. A questão vai falar assim: considere as seguintes proposições compostas e assinale a alternativa que apresenta as verdadeiras. Nós temos 3 casos que nós vamos fazer a nossa análise. Então vamos lá. Primeiro item. O primeiro item nós temos aqui a conjunção, que é o E. Olha só, 2 é par, ou seja, verdadeiro. E 8 é ímpar, aí no caso é falso. Pela tabela verdade do E, V com F é falso. Segunda afirmação, temos aqui agora o OU. Primeira parte, 5 é par, então isso é falso. Ou 3 é ímpar, é verdadeiro. Pela tabela verdade do OU, F com V é verdadeiro, tá certo? E a terceira afirmação nós temos o condicional, se e então. Primeira parte, 5 é ímpar, verdadeiro, então. Segunda parte, 4 é ímpar, falso. Caímos agora em Vera Fischer, né? Na tabela verdade do se, então, V com F é falso. Bom, dentre as 3 alternativas, apenas a segunda é verdadeira. Então, a resposta correta fica sendo a letra C, tá certo? Muito bem, então, ó, mais uma questão envolvendo principalmente a parte de tabelas, verdade? Onde a banca coloca informações matemáticas. Prosseguindo, estamos agora na questão de número 9. É uma questão sobre negação. A questão fala: sabendo que a proposição composta, se Arthur gabaritar as questões de lógica, então passará no concurso, é falsa. É possível concluir que, então, aqui é um perfil de questão que a banca, quando ela pede esse formato aqui, ela te dá uma sentença, fala que é falsa, e aí a sentença que é verdadeira vai ser a sua negação, tá certo? Então vamos lá, nós temos ali uma condicional, se e então, certo? Para poder negá-la, vamos recordar aqui na linguagem simbólica. Eu tenho ali, ó, por exemplo, se P, então Q. Quando você nega essa sentença, você vai manter a primeira parte, normal, P. No lugar do se e então, você vai colocar o E. E você nega a segunda parte. Vou vir aqui e vou colocar não que, tá certo? Bom, feito isso, então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou analisar as alternativas, certo? E eu vou pegar aquela primeiro, eu vou fazer uma pequena análise para saber qual ou quais casos a banca trocou o se então pelo e. Então vamos lá. Por exemplo, a letra A banca fez a mudança. Beleza, até aqui, certo? A letra B, a banca também trocou corretamente. A letra C, né, a banca aqui já não fez isso. Então aqui já é falso, a letra D já é falsa. A letra E, né, a banca disse: Arthur não passou no concurso porque, né, o porquê é um sinônimo do condicional, se e então.
Então, é como se a banca tivesse mantido o se e então. Então, aqui também fica falso, tá certo? Então, temos ali A e B para a gente analisar. Pela regra, nós temos que manter a primeira parte. A primeira parte é Arthur gabaritar as questões de lógica. Então, essa primeira parte tem que ficar normal, não tem que negar. Olha a letra A. Arthur gabaritou as questões de lógica. Beleza, manteve. Letra B. Arthur gabaritou as questões de lógica. A banca também negou, manteve corretamente. Bom, a segunda parte, pela regra, nós temos que negar. Olha só, passará no concurso. Então, quando a gente nega, por exemplo, olha a letra A, passou no concurso. Então, a banca, ela não negou aqui, ó, né? Então, eu tenho que colocar o não antes do verbo. Então, a letra A fica falsa, tá certo? Olha a letra B. Não passou no concurso. Então, a banca, na letra B, negou corretamente. Então, a letra B é o nosso item correto. Então, a frase dada foi: se Arthur gabaritar as questões de lógica, então passará no concurso, né? Quando a gente nega, a frase negada ficou: Arthur gabaritou as questões de lógica e não passou no concurso, tá certo? Muito bem, então a letra B é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima questão, que vai falar o seguinte: considere a afirmação: se o sinal do alarme disparou, então a funcionária encerrou suas atividades. Dessa forma, a contrapositiva dessa afirmação, certo? Vamos lá. Contrapositiva é a primeira regra de equivalência do condicional, tá certo? Então, a banca já disse qual é a regra que você vai aplicar. Vamos recordar ela aqui, ó. Se você tem se P, então Q, e você quer a equivalência, e é a primeira regra, primeiro, você vai manter o se e então, certo? Você vai trocar a ordem das partes, então o Q vem para o início e o P vai para o final, e você vai negar tudo. Eu tenho que negar a primeira parte e eu tenho que negar a segunda parte. Então, essa regra você mantém o se e então, troca a ordem das partes e nega tudo, tá certo? Perfeito. E aí nós temos as alternativas. Todas elas, se você olhar, a banca manteve o se e então. Então já está tudo certo em todos os casos. Não, nenhuma dá para a gente eliminar. Agora, temos que olhar aquela que a banca troca a ordem e nega. Por exemplo, a segunda parte é essa aqui, ó. A funcionária encerra suas atividades. Essa parte tem que vir para o início negado. Então, aqui, ó, olha a letra A. Se a funcionária não encerra as suas atividades, ou seja, corretamente, tá certo? Olha a letra B. Se a funcionária não encerra suas atividades, também está correto. Olha a letra C. A funcionária encerra suas atividades. Aqui a banca não negou, então é falso. Olha a letra D. O sinal do alarme não disparou. Veja que a banca não trocou a ordem das partes, então está falso. Letra E. A funcionária encerra as atividades. A banca não negou, então está falso. Então, com essa análise, a gente eliminou aqui 3 alternativas. Ficamos com 2. E aí agora, a primeira parte, que é o sinal do alarme, disparou. Vai para a segunda parte e nós temos que negar. Olha a letra A. Então, o sinal do alarme disparou, ou seja, a banca não negou. Então, a letra A ficou falsa. Sobramos com a letra B. Olha,
o sinal do alarme, veja que a banca nega, ó, não disparou. Então, a letra B está correta. Então, a frase dada foi: se o sinal do alarme disparou, então a funcionária encerra suas atividades. Sua equivalente ficou: se a funcionária não encerra suas atividades, então o sinal do alarme não disparou. Tá certo? Perfeito. Vamos para a questão de número 11. Considere como verdadeira a seguinte sentença: Carlos escreve poemas e ensina gramática. A negação da sentença, por definição, será dada por... Nós temos aqui uma conjunção, que é o e. Para poder negar, você troca pelo ou e nega as duas partes, tá certo? Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos recordar. Eu tenho P e Q. Se eu vou negar, que nós chamamos na lógica de primeira lei de Morgan, você vai negar a primeira parte aqui, ó, não P. O E você troca pelo OU e nega a segunda parte, tá certo? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Temos as alternativas. Primeira análise que nós vamos fazer. Vamos olhar as alternativas em que a banca fez a mudança do E pelo OU, tá certo? Primeira coisa. Então, vamos lá. Letra A banca trocou pelo OU, ok. Letra B, a banca trocou pelo OU. Letra C também. Letra D também. E a letra E, a banca trocou pelo se e somente se. Então, com essa análise, nós conseguimos eliminar somente a letra E. Bom, então agora a gente tem que negar as duas partes. Negando a primeira, Carlos escreve poemas. Então vai ficar: Carlos não escreve poemas. Olha a letra A. Carlos não escreve, verdadeiro. Olha a letra B. Carlos escreve, ou seja, falso. Então a letra B está fora do jogo. Letra C. Carlos não escreve, ficou correto. Letra D. Carlos escreve, ficou falso. Tá certo? Bom, sobramos ainda com duas alternativas. Nós temos que negar a segunda parte, que é ensina gramática. Então, vai ficar não ensina. Letra A, veja, não ensina. Ficou correto, então já vai ser a nossa resposta final. Tínhamos ficado com a letra C. A letra C não negou, ó, ensina, tá vendo? Por isso que ela ficou falsa. Então, a frase dada foi: Carlos escreve poemas e ensina gramática. Quando a gente nega, Carlos não escreve poemas ou não ensina gramática, tá certo? Fizemos a questão 11, vamos para 12. Afirmar que Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite é equivalente a afirmar por definição de equivalência de proposições compostas. Essa questão aqui, o que a banca quis que você trabalhasse? Né? O conceito real de equivalência. Por exemplo, o que é equivalência? É você escrever uma frase diferente da outra, mas que possui o mesmo significado, certo? Por exemplo, João ama Maria. É a mesma coisa quando eu digo Maria é amada por João. Concorda comigo? Ó, João ama Maria. Maria é amada por João. Eu disse a mesma coisa, só que de forma diferente. As duas frases possuem o mesmo significado. Então, eu posso dizer na lógica que elas são equivalentes. Porque essa questão aqui, ó, nós não vamos utilizar nenhuma regra que você viu na parte teórica, certo? Então, a banca disse o seguinte, a frase é: Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite, certo? Dentre as alternativas, a que bate com uma equivalência dessa frase é a letra E, que fala assim, ó: Clara trabalha de manhã e à tarde, ou
Clara trabalha de manhã e à noite. Quando você lê lá novamente, ó, Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite. Então, ela trabalha de manhã, né? Aí, o que a gente entende? Ou ela trabalha de manhã e à tarde, ou ela trabalha de manhã e à noite. Foi o que a banca colocou na letra E. Clara trabalha de manhã e à tarde, ou Clara trabalha de manhã e à noite. Então, se você ler com atenção, se fosse na prova, você meio que deduz isso. Só que você tem que tomar muito cuidado para não fazer bobeira, tá certo? Fizemos, então, a questão de número 12. Vamos para a questão de número 13. Veja. Considere a proposição composta. Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria são amigas. Assinale a alternativa que representa a negação da proposição. Então, temos ali uma disjunção inclusiva sendo utilizada. Recordando, para poder negar o ou, estou colocando aqui, ó, P ou que. Para poder negar, você vai negar a primeira parte, não P. No lugar do ou, você vai colocar o e você vai negar a segunda parte. Então, vai ficar não P e não que, tá certo? Perfeito. Aí nós temos as alternativas. Estão aqui. Primeiro passo, vamos analisar aquelas em que a banca trocou o ou pelo e, primeiramente. Tá certo? Então, vamos lá. Olha a letra A. A letra A, a banca trocou pelo e, certo? A letra B, a banca manteve o ou. Então, a letra B está falsa. A letra C, a banca troca pelo e. A letra D, a banca troca pelo e. E a letra E, a banca manteve o ou seja, a letra E está falsa. Bom, agora a gente analisa, né, as outras partes. A primeira parte, ó, Beto e Francisco são amigos. Então, nós vamos ter que negar, nós vamos colocar não são amigos. Olha a letra A. Beto e Francisco são amigos. Falso, a banca não negou. Olha a letra C. Beto e Francisco não são amigos. Beleza, a banca negou. Olha a letra D. Né? A letra D, a banca, ela troca a ordem. Ela poderia fazer isso? Poderia, tá? É uma propriedade, né, do e, do ou e do se, somente se. A gente só não pode trocar a ordem no condicional. Então, mas quando eu olho a segunda parte aqui, que também é Beto e Francisco, ó, Beto e Francisco não são amigos. Aí a banca negou corretamente, tá certo? Agora, nós temos que negar a segunda parte, que é o seguinte: Luciana e Maria são amigas. Então, a gente tem que negar colocando não são amigas. Olha a letra C. Luciana e Maria não são amigas. A banca negou corretamente. A resposta é a letra C. Mas vamos só finalizar aqui, ó. Olha a letra D, que a banca trocou a ordem das partes. Luciana e Maria são amigas. Então, como ela não negou aqui, essa alternativa também ficou falsa. Então, a frase dada foi: Bento e Francisco são amigos ou Luciana e Maria são amigas. Quando eu nego, né, a frase negada ficou: Bento e Francisco não são amigos e Luciana e Maria não são amigas. Ponto final, tá certo? Questão de número 14. Considere como verdadeira, né, a seguinte sentença: Sara vai ao cinema ou ao clube. A negação da sentença por definição. Então, mais uma vez, nós temos aqui o ou sendo aplicado. Então, nós temos que, primeiramente, trocar o ou pelo e, certo? Vamos olhar as alternativas e ver onde isso aconteceu. Letra A, a banca troca pelo e. Letra B, a banca troca pelo e. Na letra C, a banca manteve o ou, então já está falso. Na letra D, a banca manteve o ou, já está falso. E na letra E, a banca troca pelo e. Com essa pequena análise, então, eliminamos duas alternativas.
Aí nós temos que negar a primeira parte, ó. Sara vai ao cinema. Nós vamos colocar que Sara não vai ao cinema. Por exemplo, letra A, Sara não vai, negou corretamente. Letra B, Sara vai, a banca não nega. Letra B, então, está falsa. Letra E, Sara não vai ao cinema, a banca negou corretamente, tá certo? Beleza. Agora vamos continuar. A outra parte, né? Vai ao clube. Então vamos começar a pensar. Sara vai ao clube, né? Olhando a letra A, a gente tem que negar, dizendo que não vai ao clube. Na letra A banca não nega, tá vendo? Então ela ficou falsa. Olha a letra E. Não vai ao clube, a banca nega corretamente. Então a resposta correta de fato é a letra E, tá certo? Então a frase dada foi: Sara vai ao cinema ou vai ao clube. Quando a gente nega, a frase negada ficou: Sara não vai ao cinema e não vai ao clube. Tá certo? Vamos continuar. Questão de número 15. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação semelhante à seguinte: se eu estivesse atento, teria solucionado o crime. Como o problema quer uma afirmação semelhante, nós estamos trabalhando com equivalência, certo? Porque se é semelhante, é a gente pegar uma frase que vai estar escrito diferente, só que vai ter o mesmo significado. E isso é equivalência. Então, por exemplo, nós temos na frase uma condicional, se e então. Veja que não tem a palavrinha então ali. Isso na lógica a gente chama de sinônimo, tá? Quando você deixa só a vírgula no lugar da palavrinha então, é um sinônimo do condicional, se e então, tá certo? Bom, vamos aplicar a primeira regra. Se não for a primeira regra, a gente vai testar a segunda. Vamos recordar aqui mais uma vez. Eu tenho aqui, ó, se P, então Q. A primeira regra, nós já fizemos uma questão que a banca utilizou a primeira regra, que é chamada de contrapositiva. Você mantém o se e então, troca a ordem das partes, vou trazer o Q para o início e o P para o final, e depois você nega tudo. Nego aqui, tá certo? Perfeito. Então agora vai ser o seguinte, vamos lá. Por exemplo, a letra A não tem condicional, a letra D também não. Essa não tem e essa não tem. Eu não vou descartar ainda, porque nós temos, se não for a primeira regra, é a segunda. E lembrando que a segunda regra de equivalência do condicional, você tem que trocar o se, então, pelo ou. Lembre-se disso. Mas vamos focar na primeira regra. Nós temos ali assim, ó, se eu estivesse atento, então teria solucionado o crime. Nós temos que pegar a segunda parte, teria solucionado o crime, trazer para o início e negar. Então, não teria solucionado o crime. Tem que ficar assim. Olha a letra B. Se eu solucionei o crime. Ou seja, a banca, apesar de ter trocado a ordem, ela não negou. Então, a letra B eu já sei que está falsa. Letra C. Ó, se eu não estava atento, o que acontece? A banca negou corretamente, só que ela não trocou a ordem das partes. Então, ficou falso, porque tem que trocar. Sobramos com a letra E, tá? Por exemplo, ó, se eu não solucionei o crime, percebeu que a banca negou corretamente, então, aí tem que pegar a primeira parte, que é essa aqui, ó. Eu estivesse atento. Tem que levar para o final e tem que negar. Então, veja, não estava atento. A banca negou corretamente. De fato, ela acabou usando, mais uma vez, a regra 1 de equivalência do se então. No caso aqui, por exemplo, ó, a frase dada então foi: se eu estivesse atento, então teria solucionado o crime.
A sua equivalência ficou: se eu não solucionei o crime, então eu não estava atento. Ponto final, tá certo? Perfeito. Vamos avançando. Agora, a partir dessa questão 16, muda um pouco agora o conteúdo. Vamos lá? Essa questão 16 é aquele conteúdo que nós chamamos de lógica de argumentação. Eu só vou resolver normal, não dá tempo da gente explicar a teoria, porque essa parte é a parte mais diabólica da lógica. Se você olhar para mim aqui para essa questão, se você não estudou antes essa matéria, eu te convido a esquecer ela, essa parte aqui, porque essa parte é a mais ruim, a mais chata que tem. Então fala assim, ó, considere as afirmações. Nós temos essas afirmações aqui. A partir delas, é correto afirmar. Então, nós temos aqui um argumento. Uma das alternativas vai ser a conclusão desse argumento. Então, qual que é o primeiro passo? Nós temos que pegar aqui o que chamamos de premissas, que são as proposições, e nós vamos transformar para a linguagem simbólica, primeiramente. Então, na primeira sentença, eu tenho aqui uma condicional, certo? Aí ali, ó, se Ana for atriz, eu vou colocar assim, ó, Ana for atriz. Então, a mãe de Ana não conhecerá Paris. Como tem uma negação, vou colocar o tio. Mãe de Ana não vai conhecer Paris. Como você sabe, geralmente a gente utiliza as primeiras letras das principais palavras. Bom, a segunda sentença, novamente temos uma condicional e ela repete, ó, a mãe de Ana não conhecerá Paris. Ela repete completamente uma sentença que nós já utilizamos. E aí, quando repete, você tem que usar a mesma simbologia. Senão, nas outras etapas vai dar problema. Então, Rita não será bailarina. Como tem uma negação, coloca aqui a negação. Rita não será bailarina. Correto? Perfeito. Vamos para a outra sentença. Nós temos ali agora o ou. Nós temos a disjunção inclusiva. Primeiro, Pedro passará no concurso. Então, aqui, ó, Pedro passará no concurso. Ou a mãe de Ana não conhecerá Paris. Ó, tá usando mais uma vez e igual. Então, eu vou colocar aqui o tiozinho. A mãe de Ana não vai conhecer Paris. Tá certo? E temos a quarta e última premissa, que é ali, ó. Nós temos aqui uma conjunção. Aí aqui, ó, Pedro não passará no concurso. É a mesma sentença, só que negada. Então, eu vou colocar um tiozinho. Pedro não passará no concurso. E aqui, ó, Ana não será atriz, que é a mesma aqui de cima, ó. Ana for atriz. Então, eu vou usar a mesma simbologia para ficar igual. Então, eu vou pôr aqui, ó, Ana for atriz. Ah, aqui ele negou, né? Ana, não. Então, tem que pôr o tiozinho, não pode esquecer. Bom, a partir das afirmações, é correto afirmar que, depois que você faz isso, né? Qual que é a segunda etapa para você trabalhar uma questão como essa? Você vai colocar verdadeiro na frente de cada premissa. Então, você vem aqui e coloca verdadeiro, 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 correto? Você coloca verdadeiro na frente de cada premissa, tá certo? E aí, qual é a regra? Esse tipo de questão você tem dois caminhos para começar. Ou você começa pela premissa simples, ou você começa pela premissa que tem o e. Nesse caso aqui, nós vamos começar pela premissa que tem o e. Tá vendo aqui? Bom, na tabela verdade do e, só tem um caso que é verdadeiro. Qual é? V com V. Então, essa primeira parte é verdadeira, a segunda parte também é verdadeira. Então, agora você vai achando os parzinhos. Vamos lá, ó.
A negação de PPC é verdadeiro. Então, aqui, ó, é falso. É a mesma sentença, só que uma é negação da outra, tá certo? Uma é negação da outra. Então, por isso que embaixo ficou verdadeiro, em cima eu coloquei falso. Bom, não tem mais PPC. Agora aqui, ó, a negação de AFA, tá vendo aqui, ó, nós vimos que é verdadeiro. Aqui em cima repetiu, só que é falso. Por quê? Uma é negação da outra, tá certo? Fique claro isso. Bom, então agora você vai completando o resto. Eu vou vir aqui na premissa 3. Tá vendo aqui, ó, que é falso? Estamos aplicando a tabela do ou. A premissa tem que ser verdadeira. A outra parte, ela só pode ser verdadeira, porque se ela for falsa, na tabela do ou, F com F fica falso. Aí a premissa deixa de ser verdadeiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, com isso, a gente conclui que a negação de MACP é verdadeiro. Aqui repetiu, tá vendo? Ó, é negação também, verdadeiro. E aqui também repetiu, ó, é verdadeiro. Aí aqui, ó, na premissa 1, a gente tem uma condicional. Na condicional, F com V é verdadeiro. Então, deu tudo certo, ó. Belezinha? E na segunda premissa, nós temos uma condicional aqui. Para ser verdadeiro, sabendo que a primeira parte é verdadeiro, essa segunda parte só pode ser verdadeiro. Porque se ela for falsa, a gente cai em Vera Fischer. V com F, aí a premissa ficaria falsa e isso não pode acontecer, tá certo? Bom, depois que a gente fez essa etapa, então, você preencheu tudo. Lembrando, mais uma vez, essa parte ela é chatíssima. Mas depois que você pega a manha, fica até legal de fazer, mas só depois. E aí vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato que você também viu na teoria? Você vai cancelar onde tem negação e vai mudar o valor lógico. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu vou cancelar essa negação. Aqui é verdadeiro, você vem e coloca falso. Aqui, ó, cancela a negação, é verdadeiro, você vem e coloca falso. Aqui, ó, cancela a negação, é verdadeiro, você vem e coloca falso. Cancela a negação, é verdadeiro, você vem e coloca falso. Cancela a negação, é verdadeiro, você vem e coloca falso. Cancela a negação, é verdadeiro, você vem, coloca falso, tá? Você não pode esquecer de fazer isso, senão você vai confundir nas alternativas. E aí você precisa lembrar que o verdadeiro significa sim e que o falso significa não. Então vamos lá, letra A. A letra A nós temos aqui uma conjunção. Olha a primeira parte. Rita não será bailarina. O que nós concluímos com isso? Cadê a Rita aqui, ó? Eu vou circular para você. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ó, a parte da Rita. Eu estou circulando aqui, ó. Tá vendo? Nós concluímos F, ou seja, nós concluímos que a Rita, ó, o F é não. Nós concluímos que a Rita não será bailarina. O que a banca colocou? Rita não será bailarina, ou seja, verdadeiro, porque foi isso que nós concluímos. E aí você tem aqui, ó, E. Segunda parte, Ana não será atriz. O que nós concluímos da Ana? Tá aqui, ó. Tá vendo? Onde eu estou circulando aqui em cima. Nós concluímos F. Ou seja, nós concluímos que a Ana não será atriz. Nós concluímos. E foi justamente isso que a banca afirmou, que a Ana não será atriz. Ou seja, verdadeiro. Olha só que interessante. Na tabela verdade do E, V com V, nós sabemos que é verdadeiro. Então, de cara, a conclusão do nosso argumento foi a letra A. Rita não será bailarina e Ana não será atriz. Tá certo? Depois, com o tempo, se você quiser, você vai olhando as outras alternativas, você vai ver que realmente vai dar falso. Tá certo? Maravilha. Fizemos aqui, então, essa questão de número 16.
Vamos para a questão de número 17. Eu peguei 2 questões sobre essa parte, tá? Então, eu repito, se você não deu tempo de estudar muita coisa, ficou com dúvida nessa parte ou praticamente não viu, ignore essa parte. Depois dessa questão 17, a gente volta em outros assuntos bem mais simples, tá certo? Vamos lá. Olha só. Vamos pegar as premissas e vamos transformar para a linguagem simbólica. A primeira premissa. Se José for aprovado no concurso, então será escrivão de polícia da 3ª classe. Então, temos aqui uma condicional. Tá vendo que a banca está usando ali um sinônimo? Tá vendo que a vírgula ficou no lugar do então? A palavra então não está ali visivelmente? Ó, José for aprovado no concurso. Vou colocar assim, ó. José for aprovado, tá certo? Então, veja, será escrivão de polícia da 3ª classe. Vou colocar assim, ó, escrivão de polícia de 3ª classe, tá certo? A premissa terminou aqui. A outra tá ali, ó. Se ele for escrivão de polícia de 3ª classe, então deverá expedir intimações. Ela termina aqui, ó. Só que a banca repetiu. Então, escrivão de polícia de 3ª classe, então deverá expedir intimações. Vou pôr aqui, ó, deverá expedir intimações, tá certo? A outra premissa, se ele expedir intimações, então deverá acompanhar autoridades policiais em suas diligências. Termina aqui, ó. Então, repetiu uma parte. Então, se ele expedir intimações, eu vou deixar a mesma sigla, mesmo que mudou uma palavrinha, mas é a mesma informação. Então, aí ele fala, deverá acompanhar autoridades, então, deverá acompanhar autoridades policiais. Vou pôr só dessa forma aqui, ó, tá certo? E aí nós temos uma quarta premissa, preste atenção. Do ponto de vista lógico, se José, olha só, não acompanhou autoridades policiais em suas diligências. É aquilo ali, só que ele agora está negando, ó, né? Deverá acompanhar autoridades policiais. Então, ele não acompanhou, na verdade, tá certo? Por isso que nós negamos. Aí o problema fala, pode-se dizer que... Então, nós temos que analisar as alternativas, certo? E ver aí qual vai ser a alternativa correta. Primeiro passo, então, simbolizamos as premissas. Segundo passo, nós vamos pegar aqui na frente de cada premissa. Lembrando que premissa você não discute, você sempre aceita como verdade. Então, aí você tem que ir lá na teoria para poder entender isso melhor, tá certo? E aí, você coloca verdadeiro, e agora a gente vai achando os parzinhos. Lembrando, mais uma vez, que você começa pela premissa simples ou pela premissa que tem o E. No caso aqui, nós temos a premissa simples. Tá vendo aqui? Que é aquela premissa que não possui conectivo lógico. Então, a gente começa por ela, tá certo? Bom, então nós temos ali, ó, a negação de DAAP é verdadeiro. Aqui repetiu, ó, só que uma é negação da outra. Então, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Agora, é a única informação que nós temos. Então, a gente vai começar a nossa análise pela terceira premissa. Veja, temos uma condicional, a premissa tem que ser verdadeira, a segunda parte já é falsa. Então, essa primeira parte só pode ser falsa. Se for verdadeira, a gente cai em Vera Fischer. Aí a premissa fica falsa, não pode. Então, a gente descobre que DEI é falso, repetiu aqui, ó. Então, aqui é falso. Veja que não é negação, é a mesma coisa. Novamente, temos aqui uma condicional. Aqui tem que ser verdadeiro. Então, a primeira parte só pode ser falsa, senão a gente cai em Vera Fischer. Aí a gente descobre que EPC é falso.
Aqui, então, repetiu, é falso, certo? Temos aqui uma condicional, belezinha? Então, ó, tem que ser verdadeiro. A primeira parte, então, só pode ser falso. Então, nós achamos aí o valor lógico de todas as partes, tudo organizado. E aí nós vamos fazer o pulo do gato. Aqui agora só temos um caso de negação. Vamos cancelar a negação. É verdadeiro aqui, então vai ficar falso. Se é verdadeiro, você põe falso. Se é falso, você coloca verdadeiro. E aí, lembrando, mais uma vez, que o verdadeiro é sim e que o falso é não. Bom, dentre as alternativas, a resposta correta ficou a letra D. Vamos ver se bate. A letra D nós temos aqui, ó, uma disjunção inclusiva. Então vamos lá. A primeira parte, José não expediu intimações, né? Aí, vamos circular essa informação. Eu vou circular aqui, ó. Deverá expedir intimações. Nós vimos que é falso. Se é falso, então a gente conclui que ele não expediu informações. E a banca disse isso, ó. José não expediu intimações. Então, isso está correto. Ou, José foi aprovado no concurso. O que nós concluímos sobre ele ser aprovado no concurso? Qual foi a sigla que nós utilizamos? Foi a primeira, ó. José foi aprovado no concurso. Só que o que nós concluímos? Nós concluímos que é falso. Nós concluímos que José não foi aprovado no concurso. A banca colocou que ele foi aprovado no concurso. Então, isso aqui é falso. Porém, na tabela verdade do ou, V com F é verdadeiro. Então, de fato, a letra D é a conclusão do nosso argumento, que ficou: José não expediu intimações ou José foi aprovado no concurso. Tá certo? Então, fizemos aí mais uma questão sobre a parte de lógica de argumentação. Vamos avançando, firmes e fortes, confiantes na sua vaga. Estamos agora na questão de número 18. A questão fala assim: sabendo que todo compositor é poeta e que todo cantor é poeta, então pode-se concluir corretamente que essa parte da matéria é chamado de diagramas lógicos, tá? Que dá uma misturada ali também, de certa forma, na hora que você pesquisa questões, com a parte de negação dos quantificadores, tá? Então, vou fazer um amaranhado disso aqui. Nós temos aqui duas sentenças. A primeira é essa aqui, ó. Todo compositor é poeta. Essa é uma. A segunda é: todo cantor é poeta. Estamos usando ali o quantificador todo. Essa parte da matéria, quando você vê lá as sentenças utilizando o todo, você vai relacionar o todo à palavra dentro. Você vai entender o porquê, certo? Então, eu vou colocar o seguinte. Nós temos aqui, ó, o conjunto formado pelos compositores e o conjunto formado pelos poetas. Então, nós vamos colocar o conjunto formado pelos compositores dentro do conjunto formado pelos poetas. Vai ficar isso aqui, ó. Um dentro do outro. Então, o primeiro conjunto são os compositores e o conjunto de fora são os poetas, tá certo? A outra frase, o problema fala: todo cantor é poeta. Então, nós temos aqui o conjunto formado pelos cantores
e o conjunto formado pelos poetas. Como está sendo usado todo novamente, nós vamos pegar o conjunto formado pelos cantores e nós vamos colocar dentro do conjunto formado pelos poetas. Então, aqui são os cantores, aqui são os poetas. O conjunto formado pelos poetas se repete. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, um conjunto formado pelos poetas. E aí eu posso ter aqui, ó, um conjunto formado pelos compositores e o conjunto formado pelos cantores. Eu interseccionei os dois, né? Mesmo a banca não tendo falado nada, eu tenho que pensar em todas as possibilidades. É assim que você analisa. Então, você que fez a teoria, você sabe disso, né? Tipo, pode ser que eu tenha um cantor que seja compositor e vice-versa, entendeu? Pode ser. Como a banca não disse nada, como a banca não eliminou essa possibilidade, na hora de fazer o diagrama eu coloco, tá certo? Eu tenho que pensar em todas as opções. Então agora, como que você vai analisar as alternativas? Por exemplo, estão aqui, tá? Olha a letra A. Todo poeta é compositor. Será que eu posso afirmar, né, 100% isso? Será que eu garanto essa afirmação? Por exemplo, todo poeta é compositor. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar esse poeta aqui, ó. Tô desenhando ele aqui, ó. Esse cara, ele é um poeta e ele não é compositor. Então, quando a banca fala que todo poeta é compositor, eu não posso afirmar isso, né? Eu não garanto 100% disso. Pode ser que eu tenha compositores, né? Como a banca falou ali, ó, todo compositor é poeta. Mas o contrário não é verdade. Todo poeta é compositor, até porque lá na teoria, você sabe que o todo, né, nós vimos que ele não é comutativo, tá certo? Então a letra A é falsa. Olha a letra B. Algum poeta é cantor, né? Então, por exemplo, algum poeta é cantor. Como eu tenho que todo cantor é poeta, né? Imagina aqui, ó, todo mundo que eu pegar aqui dentro do conjunto formado pelos cantores são poetas. Então, eu posso afirmar que algum poeta é cantor, concorda? Né? Agora, assim como eu posso afirmar que algum poeta não é cantor, mas como eu tenho a seguinte afirmação, que todo cantor é poeta, né, eu vou poder garantir que algum poeta é cantor, tá certo? Logo, né, a letra B é a nossa alternativa correta, tá certo? Então, algumas questões eu não vou analisar todas as alternativas, até por conta do tempo, tá, gente? Senão vai prolongando muito. Mas eu sugiro que depois você pegue as outras alternativas, que agora você já sabe que estão erradas, e faça essa análise. Você que está estudando aí, vai depender também do seu tempo, tá certo? Mas essa questão 18, ó, já deu para você ter uma ideia de como que você faz uma questão como essa. Quem já viu a matéria e fez outras questões, hora que bate os olhos já sabe, entendeu? Perfeito. Então, questão de número 19. A questão de número 19, ela vai falar o seguinte: considere a sentença. Todos os técnicos de informação são bons programadores de sistemas. E assinale a alternativa que apresenta a sua negação. Aqui agora nós temos uma negação. Aí, vamos recordar aqui, ó, de forma bem simples. A negação do todo. Para você negar o todo, você vai primeiro trocar pelo algum. Então, você troca o todo pelo algum e você vai negar o verbo. Então, você troca o todo pelo algum
e além disso você vai negar o verbo, certo? Beleza. Então, lembrando que o algum, você tem dois sinônimos. Você pode colocar o existe em seu lugar, ou você pode colocar o pelo menos um em seu lugar. Mas primeiro, você aplica o algum. Se não tiver essa alternativa, é porque a banca está usando o sinônimo, tá certo? Bom, sendo assim, vamos lá. Todos os técnicos de informação são bons programadores. Primeiro, olha a letra A banca pôs o nenhum. O que você estudou na teoria? Eu não nego todo usando nenhum, então é falso. A letra B, a banca manteve o todo. Eu não nego todo mantendo o todo, então já é falso, tá? Agora, as outras alternativas já são possíveis respostas. Vamos ver se negou o verbo. Primeiramente, vamos ver se negou o verbo. O verbo está ali, ó. São bons programadores. Então tem que ficar não são. Olha a letra C. Há pessoas que não são técnicos de informação, que são bons programadores de sistemas. Isso aqui, olha que loucura que a banca colocou. A frase é: todos os técnicos de informação são bons programadores. Aí a banca colocou: há pessoas que não são técnicos de informação. Isso está errado, né? A gente tem que ter ali, ó, não são bons programadores. É ali que está a sua negação. Letra D. Há pessoas que não são a mesma coisa. Falso. Então, sobramos com a letra E. Ó, aqui a banca... uma coisa, você que estudou lá sabe. Pode acontecer da frase ter sido dada no plural e você nega levando para o singular e vice-versa. Certo? Pode acontecer, então isso não tem problema. Por exemplo, ali, ó, pelo menos um técnico de informação, tá vendo, ó, não é bom programador. Então a banca negou corretamente, certo? E aí, no lugar do algum, ela colocou pelo menos um, ó. Pelo menos um técnico de informação não é bom programador de sistemas. Então, de fato, a letra E é a negação. E aí, o que eu sempre sugiro? Primeiro, você nega aplicando a regra ao pé da letra. Por exemplo, eu poria assim, ó, algum técnico de informação, né, não é bom programador de sistemas. Viu que eu coloquei o algum? O algum. Aí eu olho as alternativas, não tem, é porque a banca usou o sinônimo, tá certo? Perfeito. Fizemos a questão 19, vamos para a questão 20. Veja, sabendo que a verdade é verdadeira afirmação, todos os filhos de Belarmino nasceram em Porto Alegre. Então, é necessariamente verdade. Veja que não é negação. É diagrama, só que a gente tem uma sentença só. Veja, todos os filhos de Belarmino nasceram em Porto Alegre. Veja bem, nós temos um conjunto dentro do outro. O conjunto de dentro são os filhos de Belarmino, certo? E o conjunto de fora é Porto Alegre. Então, veja bem, todos os filhos que eu pegar aqui do Belarmino estão dentro do conjunto formado por todas as pessoas que nasceram em Porto Alegre. Isso aconteceu, tá certo? Beleza. Então, o que acontece? Vamos lá. Temos que achar as alternativas. Olha a letra A. Belarmino não nasceu em Porto Alegre. Posso afirmar isso? Nós sabemos que todos os filhos nasceram, mas o Belarmino, posso afirmar? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não tem como a gente afirmar. Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Se Bernardo não é filho de Belarmino, então ele não nasceu
em Porto Alegre. Veja, por que está falso, né? Porque é o seguinte, em Porto Alegre não nasceu somente os filhos de Belarmino. Filhos de outras pessoas também nasceram em Porto Alegre. E olha o que a banca escreveu. Se Bernardo não é filho de Belarmino, então ele não nasceu em Porto Alegre. Ele pode ter nascido, não tem problema nenhum, se ele não é filho. Entendeu? Por isso que a letra B está falsa. Olha a letra C. Belarmino nasceu em Porto Alegre. É a mesma coisa da letra A. Pode ser que tenha nascido, pode ser que não. Não tem como a gente afirmar. Agora, preste atenção na letra D, que é a resposta. Se Basílio não nasceu em Porto Alegre, então ele não é filho de Belarmino. Está correto. Todos os filhos dele nasceram em Porto Alegre. Se Basílio não nasceu em Porto Alegre, então ele não é filho de Belarmino. Resposta final. Percebe? É uma questão que, se você ler com atenção, você nem precisaria do diagrama, certo? Mas o problema é, na prova, pressão, tempo, aí às vezes passa despercebido, tá certo? Então, de fato, a letra D é a nossa resposta correta, tá certo? Vamos para a questão 21. Veja, a negação da proposição. Olha só. Todo dia é dia, do ponto de vista lógico. Então, olha só, eu vou negar o pé da letra. Você troca o todo pelo algum e você tem que negar o verbo. Então, eu vou colocar assim, ó. Algum dia não é dia. Veja que eu troquei o todo pelo algum e eu neguei o verbo. A frase dada foi: todo dia é dia. Eu neguei, algum dia não é dia. E se você observar, letra E bate exatamente. Eu poderia, no lugar do algum, colocar: existe dia que não é dia, ou pelo menos um dia não é dia. Percebeu? Também seria a mesma coisa, tá? Muito bem, fizemos a 21. Vamos para 22. Bom, aqui, essa 22, a gente chama de associação de informações. A gente tem que ter cuidado, né, em algumas circunstâncias, para a gente chegar à conclusão. Muitas das vezes você não vai conseguir preencher tudo, mas vai preencher o suficiente para acertar a questão. Tá certo? Então, vamos lá. O esquema é o seguinte. O problema fala assim, ó. Dado um grupo de 4 servidores da Câmara Municipal, André, Bruno, Carlos e Danilo, em que aí nós temos 3 informações. Já já a gente vai ver. Nesse caso, é obrigatoriamente verdadeiro. Nós vamos chegar a algumas conclusões, mas tem conclusão que a gente vai chegar que é obrigatoriamente verdadeiro, que vai ser o item correto. Você vai ver que tem alternativas que a gente não vai conseguir afirmar. Tipo assim, pode ser que seja, pode ser que não. Você vai fazer assim, ó, você vai montar uma tabela, se você quiser, mas aqui eu nem vou montar. Vou colocar aqui os personagens, porque vai ser melhor a gente pensar assim, ó, André, Bruno, Carlos, Danilo. Aí o André eu vou representar por A, o Bruno por B, o Carlos por C, o Danilo por D. Aí, primeira informação, Danilo é mais alto do que Carlos. São 4. Eu vou ter que fazer aqui, ó, só para você ver, tá? Vamos colocar só para ficar mais claro para você. Danilo é mais alto do que Carlos. Eu vou colocar do mais alto para o mais baixo, certo? Então, o primeiro tracinho é a pessoa mais alta, o segundo tracinho é a pessoa mais baixa.
Então, por exemplo, eu posso colocar o Danilo aqui e o Carlos aqui. Não posso? Ele é mais alto. Eu posso colocar o Danilo aqui, o Carlos aqui. E eu posso colocar o Danilo aqui e o Carlos aqui, que ele continua mais alto que o Carlos, né? Eu posso colocar agora o Danilo aqui e o Carlos aqui. Eu posso colocar o Danilo aqui e o Carlos aqui. E eu posso colocar o Danilo aqui e o Carlos aqui, tá certo? Muito bem. Vimos as possibilidades entre Danilo e Carlos, todas elas. Aí a gente vai usando agora com outras. Por exemplo, André é mais baixo do que Bruno. E a outra informação, Bruno é mais alto do que Carlos. Se o Bruno é mais alto do que Carlos, eu teria que encaixá-lo aqui, ó. Não tem como. Então, essa sequência, ela já morre. Não tem jeito. Agora, se Bruno é mais alto que Carlos, nessa segunda sequência, ele daria certo aqui, ó. Ah, mas como que a gente vai saber se é mais alto que o Danilo? Não precisa preocupar com isso. Só coloca. Na de baixo, eu posso colocar o Bruno aqui, ou eu posso colocar o Bruno aqui, ó. Eu vou deixar um aviso aqui, ó. Que nos dois lugares, ele é mais alto que o Carlos. Na outra sequência, eu só posso colocar o Bruno aqui, ó. Que ele fica mais alto que o Carlos. Certo? E na outra sequência, eu posso colocar o Bruno aqui, ou eu posso colocá-lo aqui, ó. Porque aí, nos dois lugares, ele fica mais alto que o Carlos. E aqui eu teria que encaixá-lo aqui, ó. Não tem como. Então, essa sequência morre. Certo? Só que a gente tem mais uma informação, que é André é mais baixo do que Bruno. Certo? Na segunda sequência, eu posso colocar o André aqui, ó. Ele fica mais baixo que o Bruno. E no caso ali, ele ficou mais baixo que o Carlos, mas a gente não sabe. Certo? Agora aqui, eu vou apagar aqui, por exemplo, certo? E eu posso colocar o André aqui. Eu não posso colocar o contrário, porque ele é mais baixo que o Bruno. Na outra aqui, eu posso colocar o André aqui, ó. É o único lugar para ele, certo? E no outro ali, eu não vou colocar o Bruno aqui, porque tem o André. E o André é mais baixo que o Bruno, então ele vai acabar ficando aqui, certo? Bom, nós temos 4 opções. Aí você fala, ué, professor, mas qual vai estar correto? Você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Analisando as alternativas, nós vamos ver que o problema fala assim, ó, é obrigatoriamente verdadeiro. Então, analisando as alternativas, tem aquelas que automaticamente você vai descartar. Então, por exemplo, olha só, letra A. Bruno é o mais alto, né? Bruno é o mais alto. Podemos afirmar que o Bruno é o mais alto? Olha só, nessa sequência eu posso. Nessa sequência eu posso. Mas nas outras duas eu não posso. Ou seja, ele não é o mais alto obrigatoriamente. Percebe? Então a letra A fica falsa. Olha a letra B. Carlos é o mais baixo. Bom, aqui o Carlos é o mais baixo. Aqui o Carlos é o mais baixo. Mas nas outras duas sequências não. Então, o Carlos ser o mais baixo não é obrigatório. Nós vimos que ora ele é, ora não. Então, letra B está falsa. Letra C. André é o mais baixo. É a mesma análise do Carlos. Aqui, ó, o André é mais baixo, aqui o André é mais baixo. Nas outras duas sequências, não. Então, André ser o mais baixo não é uma obrigação. Falso. Olha a letra D. Carlos não é o mais baixo. É a mesma coisa da letra B, só que ele está negando. Em duas circunstâncias, ele é o mais baixo e nas outras duas, ele não é o mais baixo.
Só que não é uma obrigação, não tem como a gente afirmar. Então, a letra D está falsa. Sobramos com a letra E. Veja como que está escrito na E. Danilo não é o mais baixo. Então, ó, hora nenhuma, o Danilo foi o mais baixo. Percebeu? Então, obrigatoriamente, o Danilo não é o mais baixo. Por isso que a letra E é a alternativa correta. Então, tem questões como essa que você vai ver que você já mata a questão, preenchendo ali os espaços, tabelinha, o que for. Mas tem questões que vai ser como essa aqui, ó, certo? Que você não consegue, né, concluir exatamente. Vai depender das alternativas, tá certo? Beleza? Maravilha. Então, fizemos a questão de número 22. Vamos para a questão de número 23, que também é sobre associação de informações, tá certo? Vamos lá, então. Aqui, o problema fala assim, ó, Antônio, Bruno, Carlos, Davi e Elias. Nós temos agora 5 personagens, certo? E aí nós vamos ter um problema. Aqui a gente vai formar uma tabela, a banca vai dar para a gente muitas informações e a gente vai tendo que ter um jogo de cintura. Eu vou te mostrar. Então, deixa eu montar a tabela aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar só pela primeira letra. O Antônio por A, o Bruno por B, o Carlos por C, o Davi por D e o Elias por E, certo? E aí, nós temos que achar apenas o estado que cada um nasceu. Fica olhando. Aí o problema fala assim, ó. Foram selecionados para participar de um programa de televisão, certo? Onde eles deveriam ficar trancados em uma casa por 4 semanas. Sobre esses candidatos, sabemos que, né, eles são de estados diferentes. Primeira informação: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná. Tá vendo? Só que aí, preste muita atenção, porque eu vou te dar umas dicas para você ir eliminando. Por exemplo, Antônio e o rapaz que mora no Rio ficaram logo amigos. Então, eu entendo que o Antônio não nasceu no Rio. Aí eu coloco assim o Rio e eu vou riscar, só para eu sempre lembrar dessa informação. Uai, professor, como é que você sabe que o Antônio não nasceu no Rio? Porque, olha só, Antônio e o rapaz que mora no Rio ficaram amigos, sendo que cada um é de um estado. Então, eu entendo que o Antônio não é do Rio. Aí, ó, Antônio não é paulista, então ele não é de São Paulo. Eu vou pôr São Paulo e um risco. E nem catarinense. Não é de Santa Catarina. E eu vou colocar um risco. Tá vendo? E nem catarinense. E Elias nasceu no Espírito Santo. Então, aqui, ó, já está pronto. Aí, veja bem. São 5 estados. Se o Antônio não é do Rio, não é do São Paulo, não é de Santa Catarina, e o Elias é do Espírito Santo, sobrou um estado para o Antônio, que é o Paraná. Então, o Antônio, ele é do Paraná. Vou deixar aqui, o Elias é do Espírito Santo, ó. Então, a gente já encontrou de forma correta 2 informações. Continuando. Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo. Então, o Carlos não nasceu em São Paulo, porque a banca deixou isso claro, ó. Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo. Enquanto o rapaz carioca torce para o time arquirrival, né? O rapaz carioca torce para o time arquirrival. Então, vamos lá. Mais uma informação. O rapaz paulista e Davi
jogaram damas. Opa! Ó, o Davi jogou dama com cara de São Paulo. Então, a gente entende que o Bruno é de São Paulo. Porque o Davi jogou dama com cara de São Paulo e nós vimos que o Carlos não é de São Paulo, só tinha sobrado um para os dois. Bom, então aí, o que acontece? Falta a gente concluir aqui o Carlos e falta a gente concluir o Davi. Agora, vamos voltando e vendo se a gente consegue concluir com as informações que ficaram para trás. Ó, Antônio e o rapaz que mora no Rio ficaram amigos. Quem nasceu no Rio ou vai ser o Carlos ou vai ser o Davi. Mas vamos lá, certo? Então, com essa informação, a gente não tem como. Antônio não é paulista e nem catarinense. Elias nasceu no estado do Espírito. Também não, a gente já usou essas informações. Ó, vamos ver se é essa. Carlos torce para o mesmo time do rapaz que mora em São Paulo. Então, Carlos torce para o mesmo time do Bruno. Enquanto o rapaz carioca torce para o arquirrival. Quem é o rapaz carioca? O que sobrou? Sobrou o Davi. Então, com essa informação, a gente conclui que o Davi nasceu no Rio e sobrou para o Carlos Santa Catarina. Fechou. Aí o problema pergunta: considerando as informações apresentadas, de qual estado é o Davi? O Davi é do Rio. Resposta, letra A. Tá certo? Então, quando você pegar questões sobre associação de informações, faça uma tabela. Faça uma tabela, certo? Vai jogando as informações que você vai, conseguindo canalizar melhor as coisas, entendeu? E aí, então, nós temos agora uma última questão aqui de raciocínio lógico, que é sobre verdades e mentiras, que eu vou te dar um padrão. Como que você vai pensar uma questão como essa? A questão fala assim: quem fez o curso, viu lá as questões de verdades e mentiras, já sabe o que fazer. Ó, Ana, Beatriz, Carlos, Davi e Evandro trabalham em um setor de informática. Desse setor foi enviado um e-mail ao chefe deles. Porém, não havia identificação de quem havia enviado o e-mail. O chefe foi ao setor onde os 5 trabalham para questionar quem seria o responsável pelo envio do e-mail. Entrevistando cada um individualmente, o chefe obteve as seguintes respostas. Nós temos essas respostas aqui. Já já a gente vai usar. Assim, ficou evidente que todos sabiam quem havia enviado o e-mail, mas o chefe percebeu que somente um deles havia dito a verdade. Somente um. Aqui está o pulo do gato. Você vai ver que as questões a banca põe assim, ó. Somente um deles mentiu ou somente um deles disse a verdade. Eu vou te mostrar daqui a pouco que horas que você vai usar essa informação. Então, você vai ter que montar uma tabela, porque se você não montar essa tabela, dificilmente você acerta a questão, tá? Então, eu vou pegar os personagens na ordem dada. Ana, Beatriz, Carlos, Davi e Evandro. Vou colocar aqui, ó. Ana, Beatriz, Carlos, Davi, Evandro. Vamos colocar aqui, certo? Aí, beleza? Nós vamos colocar 5 linhas. Por quê? Porque são 5 alternativas. Letra A, nós temos aqui a Ana. Letra B, a Beatriz.
Letra C, o Carlos. Letra D, o Davi. E a letra E, o Evandro. Aí eu vou fechar aqui, 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 aqui. Beleza. Aí agora você vai fazer o seguinte, né? Eu vou pôr um esqueminha do que cada um disse. Por exemplo, fui eu, disse a Beatriz. Então, vou vir aqui, eu vou colocar fui eu. Foi a Beatriz ou o Carlos, disse a Ana. Então, aqui na Ana, ó, foi a Beatriz ou o Carlos. Foi a Beatriz, disse o Davi. Então, aqui, ó, foi a Beatriz. Fui eu, disse o Carlos. Fui eu. Foi a Ana, disse o Evandro. Foi a Ana. Bom, ok. Feito a tabela, então você colocou os personagens em cima, uma linha para cada alternativa, e eu gosto de colocar o esqueminha que cada um disse em cima. Aí você parte do princípio de um culpado. Eu vou preencher a primeira linha. Veja, a primeira linha, Ana. Então, nós partimos do princípio que a Ana é a culpada. E aí a gente analisa a fala de cada um. Por exemplo, a Ana disse, foi a Beatriz ou foi o Carlos? E isso é mentira, porque nós sabemos que foi ela. Partimos do princípio que é ela. A Beatriz disse, fui eu. E isso é mentira, porque nós sabemos que foi a Ana. O Carlos disse, fui eu. E isso é mentira, porque nós sabemos que foi a Ana. O Davi disse, foi a Beatriz. Mentira, porque nós sabemos que foi a Ana. O Evandro disse, foi a Ana. Verdade, nós sabemos que foi a Ana. Preenchemos a primeira linha e eu já te digo que a resposta final é a letra A. Uai, professor, por quê? Porque, veja bem, olha só, a banca disse aqui, ó, somente um disse a verdade. E quando você olha a linha da Ana, só tem uma verdade. Se a banca tivesse colocado, né, somente um disse mentira, a linha tem que ter uma única mentira, que vai ser a resposta correta. Nessa questão, coincidiu de ser a letra A. Eu vou fazer a segunda linha, só para você comprovar comigo. Então, preenchendo a segunda linha, partimos do princípio que foi a Beatriz. O que a Ana disse? Foi a Beatriz ou o Carlos? Verdade. Foi a Beatriz. A Beatriz disse, fui eu. Verdade. Foi ela mesma. O Carlos disse, fui eu. Mentira. Foi a Beatriz. O Davi disse, foi a Beatriz. Verdade. O Evandro disse, foi a Ana. Mentira. Foi a Beatriz. A segunda linha, nós temos 3 pessoas que disseram a verdade. Então, não foi a Beatriz. Se você olhar, então, ó, somente um deles havia dito a verdade. Então, tem que ser aquela linha que tem uma única verdade. Se a banca tivesse falado, somente um deles havia dito a mentira. Aí, o culpado seria aquele em que a linha tem uma única mentira. Entendeu a ótica do negócio? Eu vou fazer só mais a terceira linha para você ver, mas não precisa. A gente já matou a questão. Por exemplo, olha a letra C. Partimos do princípio agora que foi o Carlos. Olha só, a Ana disse, foi a Beatriz ou o Carlos? Verdade, nós sabemos que foi o Carlos. A Beatriz, fui eu.
Mentira, nós sabemos que foi o Carlos. O Carlos, fui eu. Verdade, nós sabemos que foi ele mesmo. O Davi, foi a Beatriz. Mentira, nós sabemos que foi o Carlos. O Evandro, foi a Ana. Mentira, nós sabemos que foi o Carlos. Então, na linha do Carlos, veja que nós temos aqui, ó, duas pessoas que disseram a verdade. E a banca diz que foi apenas uma. Então, não foi o Carlos. Pegou a manha, para quem nunca viu? É claro que está em cima da hora, né? Se você tiver o tempinho ainda para olhar outras questões, você vai ver que é sempre esse padrão, tá certo? Bom, gente, fizemos aqui, né, uma bateria de questões de raciocínio lógico. Eu foquei na lógica. Você tem aí análise combinatória, probabilidade, mas no aulão a lógica é muito mais prático para você pegar a manha, tá certo? Né? E o tempo é curto, não tem como a gente trabalhar tudo. O ideal é que você trabalhe o passo a passo, tá certo? Então falamos muita coisa aí, né? Muito obrigado pela sua presença aqui na aula. Qualquer dúvida, chama a galera do Pedagógico aí do Instituto Oliver, vai dar tudo certo, beleza? Tenha tranquilidade na hora da prova, né? Confiança, tente dormir mais cedo, né? Tomar um café da manhã top de linha, entendeu? E vai confiante que uma vaga vai ser sua, se Deus quiser, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença e vai para cima. Até a próxima.